Relatório. Instalada a sessão e constituído o Conselho de Sentença, foram realizados os atos preparatórios, tendo os trabalhos se desenvolvido na forma declinada na ata. Na sequência, o réu foi submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri, mediante convocação do Conselho de Sentença para a sala secreta, a fim de que fossem proferidos os votos com a estrita observância das exigências legais, sobretudo no que se refere ao sigilo. No mais, dispensado o relatório formal, foi já realizado na ocasião de sentença de pronúncia. Além disso, na sequência, houve somente o preparo da sessão plenária e tudo o que nela se passou consta na ata de julgamento. É o relatório decido. Fundamentação. Após o acusado ser submetido à sessão plenária de Tribunal do Júri, o egrégio Conselho de Sentença, como esteio do artigo 5º, inciso da Constituição Federal, tomou as seguintes decisões. Reconheceu que a vítima, Valdomiro Carvalho Silva, no dia 2 de outubro de 2016, por volta das 18h20, no estabelecimento comercial Bar Esportes Pires, localizado na Avenida Ipiranga, número 34, centro município de Paissandu, foi atingido por 3 facadas, 3 golpes de arma branca, que constituíram a causa efetiva de sua morte, nos termos do laudo de exame cadavérico 401. Reconheceu que o acusado, Wilson Alves de Souza, concorreu para o crime sendo o autor dos golpes. Afastou a possibilidade de absolvição quando questionado a respeito. Reconheceu que o acusado Wilson Alves de Souza praticou o crime sob domínio de forte emoção, visto que se deparou com a vítima que anteriormente havia atentado contra a sua vida. Dispositivo. Ante o exposto nos termos do artigo 5º da Constituição Federal da República, ambos os artigos 386 e 387, ambos do Código de Processo Penal, respeitada a soberania dos vereditos, julgo parcialmente procedente o pedido incerto na denúncia para o fim de condenar o acusado Wilson Alves de Souza como incurso nas sanções do artigo 121, parágrafo 1º do Código Penal. Dosimetria da pena. Passo, pois, a dosar a reprimenda em respeito ao princípio da individualização da pena que quilate constitucional e na esteira do critério trifásico adotado pela legislação brasileira, artigo 68. Na primeira fase, fixação da pena base, análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. A culpabilidade não depurou do próprio tipo penal, fato que afasta a necessidade de exasperação da pena básica. Por força do mal antecedente identificado, exasperar-se a pena do sentenciado na importância de 1/8. A conduta social, noto que não há provas nesse sentido para valoração, não devendo, portanto, ser prejudicial ao acusado. A personalidade, no presente caso, também não há elementos para validar a personalidade do acusado. O motivo do crime. Não há o que se valorar nesse ponto, já que há indicativos de que a intuição criminosa decorreu de uma animosidade de longa data entre o agente e a vítima. As circunstâncias do crime não podem ser objeto da valoração negativa nesta fase, sob pena de se incorrer em inaceitável vice idem. As consequências do crime. No caso, trata-se de delito de homicídio consumado, não havendo demonstrado circunstâncias transcendentes da normalidade típica. O comportamento da vítima não pode ser valorado por ausência de elementos a esse respeito. Assim, analisando todas as circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base a 6 anos e 9 meses de reclusão. Da segunda fase, análise das circunstâncias. Confissão espontânea. Com o reconhecimento da hipótese atenuante enunciada, mitiga-se a pena do sentenciado na proporção de 1/6, permanecendo vedada em embargo sua condenação para aquém do mínimo legal, nos termos da súmula 231 do STJ. Assim, fixo a pena intermediária do sentenciado no patamar de 6 anos de reclusão. Da terceira fase, análise das causas de aumento de diminuição de pena. Na terceira fase, foi reconhecida a causa de diminuição da pena no parágrafo 1º do artigo 121 do Código Penal, doutrinariamente reconhecido como homicídio privilegiado. Dessa forma, consideradas as circunstâncias do caso em concreto, aplico a redução da pena em 1/6. Com efeito, vencidas as etapas do artigo 68 do Código Penal, na ausência de outras causas ou circunstâncias legais e ou judiciais capazes de alterá-la, torna definitiva a pena do acusado em 5 anos de reclusão. Do regime inicial do cumprimento da pena, demais disposições. Considerando o quanto de pena fixado, a pena privativa de liberdade aplicada nos termos do artigo 23 será cumprida inicialmente em regime semiaberto. Disposições finais.
Certifique-se e anote o sistema do SIC, conforme a disposição do Código de Normas da Corredoria Geral da Justiça, com o trânsito em julgado, suspendam-se os direitos políticos do réu em respeito ao disposto do artigo 15, inciso 2º da Constituição da República, comunicando-se o Tribunal Regional Eleitoral ou a Junta Eleitoral do seu domicílio, condeno o ora sentenciado ao pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do artigo 804 do CPC, cumpra-se as diligências necessárias, observando as disposições do Código de Normas da Corredoria Geral da Justiça, comunique-se à família da vítima nos termos do artigo 201 do Código do Processo Penal, caso endereço nos autos. Do apresente sentença por publicado, ficando as partes desde já intimadas, registre-se. Sala das Sessões do Exército Tribunal do Júri dessa comarca de Maringá, Paraná, dia 6 de dezembro de 2022. Está encerrada o Tribunal do Júri